e graça, com cantos de louvor. Sua presença, em sua presença, com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Entra com ações de graça, com cantos de louvor. Aleluia. Em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, sim, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Aleluia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. E para sempre a sua misericórdia. Oh, Deus é bom, e louvamos e adoramos. Sempre exaltado, Ele é o Criador. Rende graças com gozo, levantando as mãos para o exaltar. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, aleluia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Oh, aplaudimos a Ti, ó Rei. Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação: Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia nesta manhã de terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Começa agora o programa Encontros de Fé de Gravataí, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até 15 para as 9. Né? Meu bom dia a todos que nos assistem mais uma vez. Nós estamos aqui começando o programa. Bom dia ao João, que está na técnica nessa manhã, mais uma vez. E a você que nos acompanha pelo Facebook. Nosso programa, como eu disse, vai ao ar de segunda a sexta-feira neste horário.
sendo agora 8h02 da manhã. E também, na segunda-feira à noite, nós temos o nosso programa We Young. Nosso programa We Young é um programa que vai ao ar na segunda-feira às 20 horas até perto das 9 também. Tem uma equipe trabalhando aqui, de jovens, com a palavra jovem. Então nós fazemos menção da segunda-feira à noite, que você pode assistir também. Nós temos um momento de oração na segunda, mas tem uma equipe que ora e a outra que trabalha na técnica, outra que faz o programa dos jovens à noite aqui na nossa sede, na 64. Então, nessa manhã de terça-feira, uma manhã que começou chuvosa, já vi uma previsão, né? Começou chuvosa, aí uma garoa, aqui em Gravataí, uma garoa, né? Uma garoa caindo, caiu a temperatura quase pela metade do que estávamos, né? Então você que está nos assistindo, você que já está entrando na live, começou a escutar, né? Levantou, fez teu café, começou a te preparar, talvez vai sair para o trabalho ou algum compromisso. Já às vezes a gente está em casa, dentro de casa está mais quente porque havia uma temperatura externa e a gente não está bem, né, assim, situado quanto aquilo que está na rua. Então te cuida, te agasalha, porque a temperatura na rua já está mais gelada um pouco. Caiu pela metade do final de semana. Nós estamos agora com 14, se eu não me engano, né? Vamos chegar a 14, 15 graus hoje, e nós já estávamos com uma temperatura um pouquinho mais baixa do que isso. Então não vai oscilar muito a temperatura hoje. Te cuida, te agasalha, né? E para não te resfriar. A gente continua tomando todos os cuidados para a questão também da pandemia, álcool em gel, máscara, onde você for, toma teus cuidados, mesmo na questão do que você tenha sido vacinado, te cuida, para a gente poder cuidar outros também, que sabe como é que é, né? A gente vai relaxando às vezes um pouco e termina se descuidando. Então, mas nós continuamos firme. Nessa manhã eu quero dar início ao programa, mandar esse bom dia a todos que nos assistem, para você compartilhar a live também. Compartilha a live, né? Compartilha e você vai atingir outras pessoas. Nessa manhã nós vamos falar da agenda da igreja mais uma vez. Ontem pastor Márcio e pastor Adroaldo estavam presentes, devem ter falado da Santa Ceia no final de semana. Eu não acompanhei o programa ontem, mas a minha agenda também, a questão do meu trabalho secular, estava um pouco corrido. Ontem até estávamos conversando ali com os irmãos à noite na reunião de oração. Eu cheguei, já era quase 8 horas, quase em cima do horário, mas fui. Estávamos ali orando, clamando a Deus, né, orando pelas necessidades, pelas dificuldades, e nós cheguei ali bem por causa do trabalho, né? A gente tem o trabalho, tem a correria, mas nós devemos nos organizar e continuar buscando a Deus em todo o tempo. Eu, no final de semana, nossa Santa Ceia, Parque dos Anjos Barra Centro, estava uma bênção a reunião mesmo. Tínhamos ali um excelente número de irmãos. Dentro da capacidade do salão, nós estávamos com um número limitado, né? Estava praticamente lotado o salão dentro da capacidade que temos segundo o decreto municipal. Estava uma bênção, tivemos ali, ministramos uma palavra, eu ministrei uma palavra e quero dar uma certa continuidade hoje nessa palavra. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre a questão do sofrimento que temos muitas vezes ao defendermos o Evangelho, né? Defendermos no sentido de tomarmos posicionamento em relação a ele, a nossa vida, a nossa trajetória nessa terra. A nossa trajetória ela tem alguns momentos, podemos dizer assim, de desafios, e às vezes não são poucos, são muitos, e enquanto esses momentos de desafios e lutas, nós seguimos pregando o Evangelho. Eu falei para a igreja no sábado sobre nos mantermos firmes na propagação do Evangelho, né? Na palavra da salvação. Esta palavra que nos alcançou, nos salvou, e ela é poderosa, continua sendo poderosa para salvar o perdido. E nós ministramos sobre isso, falamos um pouco sobre isso, que às vezes nós sofremos, né? Sofremos perseguição, nós sofremos, às vezes, podemos dizer assim, um certo constrangimento. E eu falei sobre aquele texto do apóstolo Paulo, que ele cita lá em Coríntios, né? Que ele não se envergonhava, em Coríntios não, em Romanos,
lá em capítulo 1 de Romanos, que ele não se envergonhava do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós começamos por ali, falando sobre essa questão da vergonha, porque como pode alguém sentir vergonha de algo que é bom? Normalmente sentimos vergonha daquilo que é ruim. Alguém pode sentir vergonha de algo que é ruim, de algo que tem que esconder, né? Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho ele é luz, ele está demonstrado desta forma. Então, nós podemos e devemos proclamar esta palavra. Eu vou falar um pouquinho da agenda e nós falaremos desta palavra, falaremos disso, porque às vezes nós podemos ser rotulados. Eu quero falar sobre isso também nessa manhã, para que você entenda que não podemos nos envergonhar, não podemos nos deixar envergonhar, tá? Porque daqui um pouco a gente é constrangido a isso e terminamos nos fechando, nos bloqueando, a gente vai sendo constrangido e daqui a pouco a gente vai diminuindo a fala, vai diminuindo aquilo que Deus tinha nos dado e nos dá com propriedade, autoridade e poder, que é a sua palavra, tá bom? Isso que é esta palavra que salva, que liberta, que cura. Então eu quero falar um pouquinho no decorrer do programa sobre isso, no segundo bloco, né? A gente vai meditar um pouquinho nesta palavra. Nós vamos iniciar não só aquele texto que eu citei, mas nós vamos iniciar lá em Marcos, o Evangelho de Marcos tem um outro texto onde Jesus fala sobre isso também, e eu quero meditar com você nessa manhã, para te animar, tá? Para te animar, nós nos animarmos, nos incentivarmos mutuamente a permanecermos nessa caminhada que o Senhor nos deu. Nós temos trajetórias, nós temos uma caminhada, podemos dizer assim, né? Mas nós temos uma trajetória. A caminhada, esta caminhada, ela não pode mudar. Às vezes a trajetória, ela até pode mudar um pouquinho. Nós vamos um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas nós não saímos daquilo que é a nossa caminhada, né, em direção ao alvo, aquilo que nós recebemos de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, 8h09 do dia 10 de agosto, eu quero te incentivar, você que talvez que nesses dias possa nessa tua trajetória, em algum momento passando por algum desafio, passando por alguma tristeza, talvez até falta de paz, eu quero nessa manhã te lembrar que é necessário permanecer firme. Nós precisamos permanecer firme naquilo que confessamos, naquilo que falamos. Então eu quero nessa manhã estar orando com vocês, orando contigo, meu irmão, minha irmã, neste despertar da manhã, desse dia, porque a cada dia ele é um dia que traz o seu próprio mal, como Jesus diz, né? Ele disse na sua palavra, e nós devemos aprender a lidar com ele. Nós devemos aprender a lidar com o dia, com as dificuldades daquele dia. Nós precisamos nos mantermos convictos, firmes na fé, naquilo que vai nos proporcionar a vitória, e eu quero nessa manhã te incentivar a isso, orar contigo, te animar, nos mantermos animados, na verdade. Quando eu estou dizendo aqui que eu quero te animar é porque eu me sinto animado, nós nos sentimos animados, os pastores, os obreiros, nós, apesar dos desafios, e mesmo às vezes não tendo paz em algum momento, porque nós vamos passar por alguns momentos onde a gente vai olhar, onde está a paz? Às vezes com pessoas, às vezes em relação a alguma circunstância, mas nós não podemos de forma alguma, nós não podemos deixar de lado de falar do Evangelho. Nós não podemos deixar de falar daquilo que é a nossa esperança. Nós não podemos nos envergonhar, ainda que pessoas nos cerquem, ainda que alguns possam dizer para nós algumas coisas, nos rotular. Eu quero te incentivar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa manhã, 8h11, essa manhã onde nós temos aí esta temperatura que falamos, mas nós continuamos numa caminhada, com Jesus, nós continuamos andando com Ele, seguindo Ele, apesar às vezes de uma, como eu disse, a trajetória para lá, para cá, a gente pode mudar um pouquinho no sentido da trajetória, mas não perdemos o foco, nós não perdemos o objetivo, amém? Então nessa manhã, lembrando da nossa agenda,
A gente veio de um final de semana muito abençoado. Sábado à noite eu falei sobre isso, ministrei com a igreja, falei com os irmãos, né, sobre essa questão, muitas vezes, de nós nos envergonharmos. Nós tivemos ontem à noite uma reunião de oração. Segunda-feira é nosso momento de oração. Nós temos uma equipe em cada localidade, onde a gente ora, nós buscamos a Deus, nós colocamos as dificuldades, os problemas. Inclusive quero convidar você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a colocar o teu pedido de oração aqui, né, que está conosco. Já temos um grupo de irmãos conosco, muitos irmãos e irmãs estão conosco já, entrando na live, e nós queremos ler alguns nomes, alguns pedidos, mas eu quero te pedir para colocar aqui. Coloca aqui como foi também a tua experiência no final de semana na Santa Ceia, né? O pastor Márcio e o pastor Adroaldo ontem falaram, acredito, um pouco sobre isso, mas eu queria ver a tua colocação, teu testemunho. Coloca aqui, coloca uma mensagem para nós aqui na live, né? Aqui nos comentários. Como é que foi a tua experiência no final de semana de Santa Ceia? Né? Como tu recebeu de Deus? Como que tu chegou? Como que tu saiu da reunião, né? Vamos falar um pouquinho aí, e eu quero orar contigo no final da reunião. Talvez tu chegou um pouco constrangido, um pouco desanimado e saiu abençoado, né? Eu quero te ouvir um pouquinho. Coloca aqui um comentário e nós vamos, vocês, os irmãos aí que estão nos assistindo, né, do Parque dos Anjos, Barra Centro, Morada do Vale 1, ali do Parque Florido, coloque o teu comentário, né? Então vamos receber aqui algumas mensagens, né, João? Vamos ler um pouquinho aqui? Vamos ler um pouquinho aqui, e porque o tempo passa ligeiro, e depois o tempo passa rápido, e nós vamos daí dar continuidade na mensagem, né? Nós estamos aqui, Cláudio Antônio, paz e graça do Senhor, né? Cláudio está conosco todas as manhãs, tem estado ligada no programa. Ela faz aqui menção também da palavra que eu coloquei, que é o Evangelho é o poder de Deus. Fiz menção também desse texto. A Ítala diz que a graça de Deus e a paz do Espírito Santo esteja com vocês, pastores. A Ítala diz, bom dia, irmãos da fé. A Regina Barbosa, bom dia, pastor Paulo, João, irmãos. Bom dia, Regina. A Cláudia diz, bom dia, pastor Paulo. Bom dia, Cláudia, Deus te abençoe, né? Temos aqui, os irmãos vão falando, vão compartilhando a bênção de Deus. A Marileia, bom dia, pastor Paulo Rogério, Deus abençoe e paz a todos. Aqui a Helena diz, bom dia, pastor Paulo Rogério e equipe, irmãos, Deus abençoe sempre. A Cláudia, essa live é uma bênção para começarmos bem alimentados a palavra do Senhor. A gente compartilha a palavra, comemos do pão e bebemos, né, do cálice no final de semana, e nós vamos nos alimentando do pão, que é a palavra de Deus, durante o decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada com o Senhor. A Vera diz, bom dia, família Encontros de Fé, saúde a todos os irmãos. Estamos aqui, né? A Cláudia continua falando, temos que ter prudência sempre, pastor Paulo Rogério. É verdade. A Gisele diz, bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe o seu dia. Deus te abençoe, minha irmã. A Gislene, na verdade, né? Gislene Araújo. Bota aqui, bom dia, pastor Paulo Rogério, que Deus abençoe o seu dia. O Paulo diz, Paulo Vaz, ali do Parque diz, paz, pastor, que Deus continue abençoando nossas vidas. Bom dia, Paulo, Deus te abençoe. A Ana Rodrigues, bom dia, pastor Paulo. Aqui, Ana Maria, peço oração por meu fortalecimento na caminhada. Vamos orar por ti no final da reunião da live. Vamos orar por você, abençoar a tua vida ainda mais. Aqui, bom dia, irmãos, Deus abençoe a Gislene mais uma vez. Cláudia Antônio Paz, pastor Paulo, estou sempre louvando a Deus pela vida de vocês, pastores, e a todos os ministérios, o Ministério Encontros de Fé. Que bênção, minha irmã, continue orando, nós precisamos. Olha, tá chegando gente, chegando os irmãos e irmãs estão entrando na live, tenho mais comentários aqui, né? Aqui outras pessoas vão falando, irmãos aqui, que legal, olha só. A Gislene diz, o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Ela diz, a Santa Ceia foi uma bênção, só agradecer a Deus.
A Patrícia Costa, fui na reunião das 9, foi maravilhoso. 9 da manhã é uma reunião aqui na sede, na 64, que nós já estamos há algum tempo. Pastor Márcio, né, colocou uma reunião pela manhã, tem sido bênção. Eu ministrei uma reunião antes da Santa Ceia, no domingo pela manhã, estava uma bênção, uma quantidade de irmãos e irmãs. Olha, uma reunião muito abençoada tem sido no domingo pela manhã. Aí, estou sentindo falta da Santa Ceia, não estou podendo ir. Mas, minha irmã, venha, participe, os protocolos estão aí, a gente está cuidando e você pode participar. Então, temos aqui vários irmãos, irmãs compartilhando, né, como foi o final de semana. Vá compartilhando a live e nós vamos dar continuidade aí. 8h17, nós vamos a uma breve canção e já voltaremos com a palavra. Vamos todos celebrar a Cristo, nosso Rei e Senhor. Aleluia! A Ti celebramos, Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Muito bem, estamos de volta, né? Nessa manhã, agora 8h20, com o programa Encontros de Fé de Gravataí, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até 8h15. Eu estava falando sobre segunda noite, a nossa reunião de oração em cada localidade, 20 horas. Você pode participar, estar junto, né? Parque Florido, Morada do Vale 1, ali Parque Barra Centro, na Avenida Centenário 1170, e aqui na nossa sede na 64, né? Na parada 64 de Gravataí. Você pode participar durante, né, esse horário, das 8 até perto das 9 da noite, uma reunião de oração. Na terça-feira, em cada localidade, nós temos as reuniões de socorro e milagres, como hoje à noite, Parque Florido, Morada do Vale 1, Parque Barra Centro, né? E nós temos uma reunião de socorro e milagre às 20 horas. Você pode participar, estar junto. Eu quero incentivar você a vir numa reunião dessa, buscar a presença de Deus, momento onde ministramos uma palavra e depois estamos orando por você, pela tua casa e pela tua família. Um momento de adoração, de louvor também, e depois nós estamos ministrando uma palavra, os pastores, a liderança, né? Estamos juntos no congregar. Uma equipe trabalhando, em cada localidade tem uma equipe, diáconos, evangelistas, né? Obreiros. Você vai ser bem recebido, bem atendido e abraçado, né? Nós podemos dar a você um momento de atendimento. Se você quiser, procure os pastores, procure a equipe.
nós podemos sentar, conversar com você, ouvir você, ministrar, né, aquilo que é a palavra de Deus ao teu coração. Então, convide pessoas, talvez você conheça alguém que esteja com um problema sério de saúde, depressivo, está passando por um momento difícil, um divórcio. Convide a pessoa para vir numa reunião. Não deixe de pregar a palavra da salvação, diga que há uma esperança, que há um Cristo que salva. Então, você convide e venha a estar junto, nós vamos atender você. Nós vamos atender. Você pode chegar, meu irmão, minha irmã, em cada reunião, dizer, pastor, eu preciso de um atendimento no final da reunião, preciso de uma ajuda, tem uma pessoa que está precisando de uma ajuda, traga essa pessoa, nós vamos atendê-la com amor e com carinho. Então, participe e esteja junto. Na quarta à tarde, no Parque dos Anjos Barra Centro, nós temos uma reunião de Socorro e Milagres também, às 15 horas. Essa semana, amanhã à tarde, será uma reunião especial com Santa Ceia. Se você não conseguiu a comer do pão e a beber do cálice no final de semana, você não conseguiu a participar da Santa Ceia, nós temos amanhã à tarde ali no Parque dos Anjos Barra Centro, na Avenida Centenário 1170, às 15 horas, uma reunião, onde você vai poder comer e beber, comer do pão e beber do cálice, participar do corpo e do sangue do Senhor. Aqui, quarta noite, na nossa sede, nós temos a nossa reunião de Socorro e Milagres. Você pode participar, estar junto, e também na quinta tarde, também uma reunião de Socorro e Milagres, em especial também aqui na sede, 15 horas, nossa Santa Ceia do Senhor à tarde. Você pode participar, estar junto também. Na sexta-feira nós temos uma reunião dos adolescentes e dos jovens. Teremos uma reunião especial neste final de semana. Esse final de semana é uma reunião onde nós temos aí o louvorzão, teremos um louvor e adoração a partir das 20 horas para toda a cidade de Gravataí. Você está convidado, e você que está talvez na Grande Porto Alegre aqui perto, queira participar, você é convidado também, venha estar junto, monte aí um grupo de irmãos, irmãs, e venha participar, venha estar junto conosco. Será um momento de adoração, de louvor. A equipe está se preparando, o pessoal do louvor, a banda da sede aqui na 64 se preparando, os irmãos, as irmãs se preparando para termos um momento de adoração na presença de Deus. Todas as localidades, Parque Florido, Morada do Vale 1, Parque dos Anjos Barra Centro, é necessário te inscrever. O João deve estar botando aí, o número ali, o WhatsApp 996-321-740, está na tua tela, bem acima um pouquinho aí, da minha cabeça, que você já vai encontrar o número de agendamento, porque tem um número limitado no salão, e vai ser para toda a cidade de Gravataí. Daqui a um pouco, se deixar para a última hora, pode não ter condições de participar, meu irmão, minha irmã, por causa da lotação, do limite. Então te inscreva, esteja junto. Sexta-feira, 20 horas, este louvor e adoração, uma noite de louvor e adoração a Deus. Vamos buscar ainda mais sua presença, termos um momento de gratidão a Deus também. Amém? Sábado à noite, nas localidades, nós temos o culto da família, às 20 horas, nas localidades, como falamos, e no domingo nós temos duas reuniões aqui, 9 da manhã, na sede, na 64, e temos também às 19 horas, nossa reunião da família. Duas reuniões abençoadas no domingo pela manhã e domingo à noite. A reunião de quarta-feira à noite, às 20 horas, e do domingo, aqui na sede, às 19 horas, ele é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, você pode acompanhar. Mas é necessário que essas reuniões, elas ainda sejam feitas agendamento, todas elas. É preciso que você, menos da quarta tarde e da quinta tarde, as demais é necessário agendamento, porque ainda a gente tem uma certa limitação no salão de cada localidade. Amém? Nós estamos aí 8 horas e 26 minutos, nós estamos falando das reuniões, falando da nossa agenda da cidade, alguns, puxa vida, falando de novo sobre isso, mas há irmãos que vão ouvindo, depois é compartilhado, outros irmãos recebem as informações e a gente vai passando a informação, pessoas vão sendo abençoadas, vão sendo convidadas a participar de cada reunião. Você que está parado, você que por um motivo ou outro parou, desanimou, ou por causa da pandemia não está vindo mais, eu quero dizer para você, nós continuamos com os cuidados. Se você já está vacinado, se você
tem vontade de participar de uma reunião, venha estar conosco. Nós ainda continuamos com todos os cuidados e continuaremos. Álcool em gel, máscara, distanciamento. Você pode vir tranquilo, participar. Venha estar conosco em uma das nossas reuniões, para você ser ainda mais abençoado. Amém? Nessa manhã, então, 8h27, nós também convidamos você a participar da nossa ação social. 1 quilo mais de alimento não perecível, uma cesta básica, 2, 3, 4, quantas você quiser, 5, quantas você quiser abençoar. Nós temos assistido famílias aqui da cidade de Gravataí, pessoas que têm necessidades, pessoas que têm falta de muitas coisas. Nós temos assistido com cesta básica, levado uma quentinha ao meio-dia num domingo, né? Mais de 100 pessoas sendo assistidas com alimento no domingo ao meio-dia. Pelo menos em cada 30 dias, 40 dias nós fazemos esta ação social, né? Ação social de fé aqui de Gravataí. Nós participamos, além de ajudar aquelas famílias que vão chegando na igreja, no congregar, elas estão congregando com a gente, elas estão participando dos cultos. Nós vamos aí alimentando também fisicamente, mas a questão das roupas, e também em cada localidade é feito isso. E também ajudamos os centros de recuperação. Nós temos aí 2 centros de recuperação, o qual nós enviamos pessoas que estão presas nas drogas e depois nós também assistimos com roupa e com alimento. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa que servir, e nós vamos trabalhando, vamos servindo a Deus. Então, nossa agenda, participe, oferta, dízimo, você pode fazer a tua contribuição pelos canais, né? Pela conta, pelo Pix. Tá as informações aí na tela, você pode copiar, o João vai deixar um pouquinho aí. Enquanto isso, nós vamos falando da palavra. São 8h28. Eu quero dar continuidade num tema que eu comecei no sábado. Nós ministramos ali no Parque dos Anjos Barra Centro sobre a questão de não nos envergonharmos do Evangelho. Não nos envergonharmos do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu me lembrei também, né, pensando sobre isso, que iria falar hoje, dando essa continuidade, porque o Senhor ainda mantém no meu coração esta palavra. Eu lembrei também desse texto onde Jesus, lá em Marcos, está registrado em Marcos, o evangelista Marcos, ele registra as palavras de Jesus aos discípulos, né, em relação àquilo que é a nossa postura diante de um mundo qual ele rotula, né? Um mundo que eu digo são pessoas, são instituições, eles rotulam por aquilo que são conceitos e preconceitos de cada um. O mundo exige que nós, às vezes, muitos de nós cristãos, né, eles exigem que a gente, pela nossa postura de fé, colocação em relação àquilo que é a palavra, aquilo que é os preceitos de Deus, aquilo que é a sua palavra, nós somos também, podemos dizer assim, rotulados como preconceituosos. Mas é aquilo que a Escritura diz. E nós, muitas vezes, também somos rotulados por conta daquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que dizemos. E é necessário que nós entendamos o meio que estamos, o porquê que estamos sendo rotulados, né? Por que estamos muitas vezes sendo afrontados. A palavra aqui em Marcos, capítulo 8, no verso 34, Jesus ele fala para os discípulos assim: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. É uma palavra muito forte
ela é muito impactante, mas ela também nos coloca no trilho, podemos dizer assim. Coloca-nos numa condição que devemos manter o nosso testemunho. O testemunho ele é algo que deve fazer parte da nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Um testemunho de fé. Aqui Jesus ele está chamando a atenção dos discípulos, da multidão, de que teremos momentos onde é possível que alguém se envergonhe. É possível que algumas coisas sejam colocadas ou nos sejam ditas para nos arrastar para aquele momento de sentirmos vergonha daquilo que estamos dizendo, da questão da pregação da fé. Nós podemos ser rotulados em momentos da nossa trajetória, do momento da nossa caminhada com Jesus. Tanto é que ele diz, aquele que se envergonhar, qualquer um que se envergonhar de mim ou das minhas palavras, eu também vou me envergonhar no dia que eu voltar. No dia que eu vier com os santos anjos buscar aqueles que deram o testemunho, que falaram da palavra, que falaram, que permaneceram firmes no Evangelho, não vou me envergonhar. Ou seja, Jesus está dizendo que vai tomar partido. Ele está dizendo que vai tomar a frente e dizer, olha, vocês estão comigo. Esses que continuam firmes na sua convicção, na sua certeza, que não se envergonharam na sua trajetória. Eu estava falando no sábado, no congregar, ali na Santa Ceia para os irmãos, e comecei lá por Romanos, onde o apóstolo Paulo ele diz que não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Lembrando que em determinados momentos nós podemos ser rotulados. A gente professa a nossa fé na nossa trajetória, nesse seguir Jesus. A gente fala às vezes para alguém, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é uma colega ou um colega, às vezes falamos para a nossa vizinhança, porque a gente tem sede, a gente tem vontade, a gente está naquele impacto daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A gente comenta, a gente compartilha, a gente diz, olha, eu sirvo a Jesus, eu ando com Jesus, eu tenho uma palavra, eu vou na igreja. E daqui a um pouco alguém pode te dizer algo e te arrastar para o momento da vergonha. A gente termina sentindo uma certa vergonha porque as pessoas nos rotulam. Eu falei isso ali no Parque dos Anjos, na Avenida Centenário, 1170, no sábado à noite para a igreja. Porque nós podemos estar naquela empolgação, podemos estarmos naquela empolgação falando de Jesus para alguém, e daqui a um pouco alguém pode sair com algo que vai te envergonhar, vai te rotular, na verdade. E aqui, quando Jesus fala em Marcos sobre isso, que ele diz que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar no dia da sua volta, Jesus está dizendo, não te envergonha por nada que possam te dizer, não te envergonha por nada que possam te rotular, porque os rótulos estão aí, Inclusive eu falei, é comum, às vezes no meio da família, tu tá dando o teu testemunho, tu tá ali, às vezes numa festa, inclusive era dia dos pais, no domingo, e eu fiz a colocação, a gente vai para a família, tá lá sentado todo mundo, daqui a um pouco sai alguém, tá aí o crentão, tá aí o homem bíblia, agora tá aí o santarrão, chegou o santarrão, não vai beber. E aí tu daqui a um pouco tá falando, não, mas Jesus é bom, Jesus transformou a minha vida, Jesus ele chegou num tempo difícil da minha vida. E aí daqui a um pouco tu ouve de alguém, num colega de escola, sabe? O que é isso? Os tempos são outros. Agora tu virou evangélico, agora tu virou crentão, agora tu virou o Bíblia debaixo do braço. Agora a irmãzinha virou lá, a crentona. Então a gente começa a ser rotulado, nós começamos a ser rotulados por conta de professarmos uma fé. E daqui a um pouco isso pode nos afetar e nos trazer um certo constrangimento, uma certa vergonha, e a gente para de falar. Nós não podemos parar de falar da palavra da salvação. Sabe por quê, irmão, irmã?
porque ela nos faz bem, ela nos fez bem. A palavra nos fez bem, a palavra nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, e nós recebemos algo que o mundo não tem para dar. O mundo não tem nada de bom para dar. Nós terminamos, sabe, inclusive eu comentei com os irmãos, com a igreja no sábado à noite, porque assim, ó, como que algo que é bom pode nos envergonhar? Como que algo que nos fez tão bem pode nos envergonhar? O apóstolo Paulo, ele chama esta atenção da igreja em Romanos, falando aos romanos, dizendo que nada poderia envergonhar ele, pois o evangelho era o poder de Deus. Como que aquilo que é poder de Deus pode envergonhar alguém? Como que eu posso me sentir envergonhado quando eu falo de Jesus para alguém? Falei isso para a igreja. Sabe o que nos envergonha? O que nos envergonha são os rótulos. Não é a palavra, não é o evangelho. O que nos envergonha são os rótulos que nos são colocados, porque é uma estratégia satânica. É uma estratégia diabólica. Sabe por quê, irmão e irmã? Porque o diabo não tem argumento contra o evangelho. Satanás não tem argumento contra o evangelho. Satanás não tem argumento contra a palavra. Inclusive, se você perceber na escritura, ele se utiliza da palavra. Ele vai se utilizar da palavra. Então, o Satanás, as trevas, aquele espírito que está atrás da pessoa, ou que está com a pessoa, que está agindo na vida da pessoa que não conhece o evangelho, quando tu começa a dar o testemunho, quando a gente começa a falar do evangelho, o que acontece? Há um confronto de luz e trevas. E aí qual é a forma que as trevas elas agem para que a gente pare de falar? Constrangimento. As trevas vêm e agem com rotulação. Colocam um rótulo, vem e fala assim, eles tentam te desqualificar. As trevas tentam desqualificar o evangelho por meio de rótulos e mentiras e engano, que é a natureza deles. E a gente termina, se nós não tomarmos o cuidado, a gente termina se envergonhando, sabe? Fica meio ali, sabe? Meio constrangido. Porque preste atenção nisso, porque se as trevas usassem, as pessoas que são usadas pelas trevas, aquele que está te rotulando, ele usasse da própria palavra, no sentido, ou o teu testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui. Se essa pessoa dissesse para ti assim, tu era um pecador, agora tu está salvo em Jesus Cristo, tu te envergonharia disso? Não. Tu é aquela mulher ou aquele homem que estava divorciado e voltou para tua esposa porque Jesus transformou a tua vida. Tu é esse. O que nós faríamos? A gente exultaria. A gente se alegraria. Oh, glória a Deus, é verdade, Jesus fez isso na minha vida, Jesus mudou a minha vida, é verdade, é isso mesmo que tu está dizendo. Mas irmão, irmã, o diabo não vai fazer isso. Satanás, ele usa da vergonha, da mentira, do rótulo, para nos calar, para te calar. Nós não podemos deixar de falar da palavra da salvação. Nós não podemos nos envergonhar daquilo que foi bom para ti, foi bom para mim. A palavra diz que nós não podemos deixar de falar aquilo que nos é cobrado, nos é exigido no sentido do testemunho, aquilo que nos é dito. Nós não, em momento algum, deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Lá em Atos capítulo 4 também nós temos um relato de Pedro e João que ministraram sobre a vida de um homem que era coxo e depois eles foram cobrados por um bem que eles fizeram na vida de alguém. Lá em Atos 4. Sabe? Eles foram chamados e rotulados. Vocês são discípulos de Jesus, vocês são daquela seita, vocês são daqueles que andaram com Jesus. Esse que morreu, esse que foi crucificado aí. E o que o João, o apóstolo João e Pedro disseram para aqueles religiosos? Importa que obedeçamos a Deus. Importa que falemos daquilo que nós vimos e ouvimos. Jesus. E eles não puderam. Eles entraram com os rótulos
e o apóstolo João e Pedro permaneceram firmes naquilo que era a palavra da salvação, e eles foram soltos, voltaram para a igreja alegres, e diz que eles se reuniram, oraram juntos e foram muito abençoados, porque veio o Espírito Santo sobre eles. Então, irmão, nessa manhã, talvez tu esteja um pouco aí desanimado, te rotularam, esse final de semana te rotularam, esse final de semana te disseram lá no meio da parentela, não quer beber, tu antes era assim, agora tu tá assado, agora tu anda só com essa Bíblia aí, agora isso e aquilo, né? Quando tu foi falar de Jesus, né, vieram com alguns rótulos e tu te entristeceu. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não deixa, não perca a paz. A gente às vezes fica sem a paz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ter paz com todos. Nós devemos ter paz com todos. Todos que nós pudermos, nós devemos ter paz. Às vezes nós não conseguimos ter paz com alguém, porque não depende de ti, não depende de mim. A gente procura, a gente quer, a gente tenta, né? Mas a pessoa não quer porque está dominada pelas trevas, por preconceito, por pensamentos, por rótulos, e aí a gente termina, se entristecendo, perde um pouco a paz. Mas a Bíblia nos ensina que nós teremos momentos assim. O Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não como o mundo a dá. O Senhor diz: no mundo vocês vão passar por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a permanência naquilo que é a verdade, o Evangelho, aquilo que é o poder de Deus, porque o apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus, eu não me envergonho porque Ele me fez bem, Ele é poderoso, Ele ressuscitou Jesus, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, a boa nova me colocou no céu. Então eu quero nessa manhã lembrar você desta palavra, né? Deixar esta palavra para você, não te envergonha. Continua falando da palavra da salvação, que liberta o cativo, que liberta o que está atado, que está preso, que está doente, que cura os enfermos, ressuscita famílias, restaura casamento. Tu é aquilo. Irmão, irmã, não te preocupa com isso. Você vai ver aqui que Jesus diz que quando nós o seguimos, nós não devemos tentar salvar nossa própria vida, porque a vergonha às vezes é assim, nós queremos tentar nos salvar, sabe, cobrir, a gente quer se cobrir, sabe, puxa vida, não deixa te envergonhar, mostra a tua Bíblia, mostra a tua fé, testemunha para a glória de Deus. Eu quero nessa manhã aqui, ainda tem mais alguns irmãos, quero deixar essa palavra com você, medita nisso, compartilha, seja abençoado ainda mais. Aqui tem algumas pessoas que mandaram algumas mensagens, Aqui, vamos lá. O Mário diz: bom dia, pastor Paulo Rogério e equipe, demais irmãos, que Deus abençoe a todos, nós hoje e sempre. Simone Almeida: Deus abençoe, bom dia, Deus abençoe a todos. Nós chegamos aqui uma quantidade, irmãos, compartilha a live, esta palavra, para abençoar outras pessoas. Estamos aqui, várias pessoas nos assistindo, não comentaram, colocaram aqui. A Valéria Santos assistindo, Deus te abençoe, minha esposa, um beijo no teu coração. Maria Janils também está aqui assistindo, ela diz: bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe a todos. O Valdir Galhardo: bom dia, paz de Cristo. Maria: bom dia, pastor Paulo, que Deus abençoe a todos. Maria Aparecida: aleluia, aleluia, glória a Deus. A Cláudia Antunes: amém, amém. É isso aí. Muitas pessoas conosco nessa manhã ouviram a mensagem, a palavra, nossa agenda. Eu quero orar contigo, aqueles que pediram oração aqui na live. Eu quero orar, vamos ter o nosso momento. É 8h46, eu falo bastante rápido, parece uma metralhadora, mas é para remir o tempo, para a gente poder falar tudo aquilo que é necessário e também a sermos abençoados e abençoar outros. Eu quero te incentivar a continuar firme no Evangelho, pregando o Evangelho, a Boa Nova, e termos um momento de oração agora. Então baixa a tua cabeça, você que está em casa, está um pouco triste, desanimado, deixa o Espírito Santo te reanimar e te fortalecer. Vamos a um momento de oração. Pai amado, Pai Celeste, nós oramos nessa manhã com aqueles que estão conosco, ligados,
Você que talvez não está tão animado nessa manhã, precisava de uma palavra, te alimentar da palavra. Eu quero te incentivar e orar contigo para que tu seja fortalecido, renovado no poder do Espírito Santo. Que o amor de Deus, a graça de Deus continue te incentivando a falar da palavra da salvação. O Salvador presente, o Cristo presente, a cruz que ainda liberta, cura, restaura pessoas, liberta das trevas, do engano, da mentira. Que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Nós oramos para que sejam livres as suas mentes, corações, a casa, a família, que venha a paz, o amor e o carinho de Deus. Cura os enfermos, liberta os cativos em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo nessa manhã, o amor e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Nessa manhã, 8h47, nós estamos chegando ao fim do programa. Amanhã estaremos de volta. Que você tenha um dia abençoado, transformado na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Até mais, se assim o Senhor quiser. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Aulas de música com João Steinmetz. Violão, contrabaixo, bateria, teclado e guitarra. Contato 51 986 31 14 75 ou pelo Instagram _João Steinmetz. Aulas na Igreja Encontros de Fé de Gravataí, na Parada 64. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033 4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Toda glória, aleluia, Jesus, da tua presença. Vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Tua glória enche-nos. Erga tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos
Ama-nos. Jesus glorioso, cria em nós templo para te adorar e entronizar. Com poder da vida em nós, enche o nosso ser.